Boa noite a todos, quero-vos cumprimentar com a paz de Deus. Na nossa partilha bíblica desta noite nós vamos falar sobre bênção de Deus ou armadilha de Satanás. Para isso, gostava que pudessem ler comigo em Tiago, no capítulo 1, e nós vamos fazer uma leitura desde o versículo 1 até ao versículo 18, e diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e de todo o bom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nesta noite, ao falar sobre este tema, bênção de Deus ou armadilha de Satanás, precisamos nos lembrar que, ao longo da nossa vida, todos nós fazemos escolhas. Todos nós tomamos decisões e muitas das vezes essas decisões elas podem ser fáceis, mas também muitas das vezes essas decisões elas são muito difíceis de fazer. Mas uma coisa que é comum, uma coisa que é transversal a todo homem e toda mulher, seja ele crente ou não, é que durante a nossa vida nós precisamos de fazer escolhas, de tomar decisões. Mas sabem, essas escolhas e essas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas trazem consequências. E essas consequências, elas podem ser consequências que tragam vida ou podem ser consequências que tragam morte até nós. Por isso, em primeiro lugar, nesta noite, nós precisamos de nos lembrar qual é o plano de Deus para a vida do homem. O plano de Deus para a vida do homem é salvá-lo para uma vida eterna. Ou seja, aquilo que Deus tem no seu coração é que verdadeiramente o homem ele possa viver uma vida e vida de eternidade. Então, para isso, Deus leva-nos a experimentar o seu plano no dia a dia e para isso Deus vai colocar no nosso viver, vai colocar um objetivo, vai colocar um alvo. E esse alvo é nós chegarmos até à maturidade cristã. Podemos imaginar um fruto numa árvore e esse fruto ele nasce e ele vai crescendo e vai amadurecendo e esse processo de amadurecimento é o mesmo processo que Deus faz na nossa vida também. Então, depois de nós aceitarmos este plano de Deus, este plano de salvação, quando nós aceitamos pela fé, porque este plano de salvação ele não pode ser alcançado por nós, ele foi alcançado por Cristo, mas nós podemos aceitá-lo e aceitamos pela fé. Quando nós aceitamos este plano pela fé, então o que é que Deus faz? Deus vai começar a fazer no nosso dia-a-dia, Deus vai começar a realizar este plano no nosso dia-a-dia com um alvo, com um objetivo. E esse alvo e objetivo é a nossa maturidade cristã, o nosso crescimento cristão, para que verdadeiramente um dia nós possamos viver com Ele na glória. Então, Deus também, para que essa maturidade ela
seja exercida na nossa vida, Deus vai trazer para isso uma ferramenta. E essa ferramenta chama-se provações. Provações, tal como o nome indica, são provas, são testes, são exames que Deus traz até à nossa vida, e é através do passar e ultrapassar essas provas, do passar esses exames, que nós vamos crescendo, que nós vamos amadurecendo. Por outro lado, existe também um plano, não de Deus, mas agora de um inimigo. E esse plano é o plano de Satanás. E o plano de Satanás é simplesmente isto. É um plano que vai tentar afastar o homem, vai tentar afastar o Filho de Deus, vai tentar afastá-los de Deus, vai tentar afastá-los deste plano de vida que Deus tem para o homem e para a mulher. Para isso vai tentar aprisioná-lo no seu plano de morte, para isso vai tentar privá-lo deste plano de vida através de um plano de morte que vai querendo exercer na vida do homem. Não estamos a comparar o plano de Satanás com o plano de Deus. Não estamos aqui a fazer uma comparação de forças. Precisamos de imaginar a vida do homem como um plano que Deus tem. Deus criou o homem. Independentemente se o homem é crente ou não é crente, independentemente se o homem ele crê em Deus ou não, independentemente se o homem é um filho de Deus ou não, Deus como Criador, como sustentador da humanidade, Deus tem um plano para todo o homem e toda a mulher. Um plano de salvação. E quando nós o aceitamos, passamos a ser filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Há um plano de Deus para nós, um plano específico para nós. Então Satanás ele tenta frustrar esse plano para que o homem não viva a vida que Deus tem, mas para que o homem se mantenha numa morte eterna. Nesta noite, em terceiro lugar, nós precisamos de ver para o plano que Deus tem para o homem, e é um plano de provas e provações, então como é que nós podemos passar essas provas? Como é que nós podemos ultrapassar essas provações? Como é que nós podemos passar com êxito nesses testes? Então, há uma coisa que nós precisamos de ver, e Tiago é ele que nos ensina isto, não é? Então, gostava de vos convidar a irem comigo ao versículo 5. E o versículo 5 eu vou lê-lo novamente e diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, para nós passarmos as provas, para nós ultrapassarmos com êxito as provas que nos trazem este plano de Deus, então nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é uma coisa muito interessante, porque a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. No texto que nós lemos, apenas lemos sabedoria, não lemos conhecimento. Mas o conhecimento está implícito no texto. Porquê? Porque não há sabedoria sem conhecimento. A pessoa até pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E o que é isto? Não consegue aplicar o conhecimento que tem. Mas a pessoa não consegue ter sabedoria, ou agir em sabedoria, ou viver com sabedoria, se não tiver conhecimento. Então, o primeiro passo para nós conseguirmos ultrapassar as provas que o plano de Deus traz à nossa vida, para nós podermos passar as provas que nos levam até ao crescimento e até à maturidade cristã, nós precisamos de conhecimento de Deus. E qual é a resposta que a Igreja traz acerca disto? A Igreja ela tem iniciado o trabalho da escola dominical. O que é a escola dominical? A escola dominical, tal como o nome indica, é uma escola para trazer conhecimento, para fornecer conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Então é preciso termos conhecimento de Deus para podermos passar as provas. Podemos trazer uma ilustração como o aluno quando está na escola, ou até mesmo muito recente, os nossos jovens, alguns deles, estiveram a fazer exames para acesso à faculdade. E quando nós olhamos para este exemplo, percebemos que, tal como o aluno, ele para poder executar aquela prova, para fazer aquele exame, para realizar aquele exame, ele precisa de conhecimento. Ele precisou de ganhar
conhecimento, ele precisou de estudar as matérias. Então é importante, em primeiro lugar, isto, nós ganharmos conhecimento, e podemos fazê-lo através da escola dominical, podemos fazê-lo de uma forma presencial, podemos fazê-lo de uma forma online, mas é preferível uma forma presencial. Porquê? Porque através do presencial nós podemos ter um estudo sistemático. No online também podemos fazê-lo, a menos que possamos ir à procura de conhecimento em várias portas, e às vezes é uma dificuldade, porque ganhamos bom conhecimento e mau conhecimento. Então, seja presencial, seja online, ser fiel à escola dominical. Inscreve-te numa escola dominical, faz parte de uma classe de escola dominical, ganha conhecimento da Palavra de Deus, do estudo da Palavra de Deus, porque tu só com conhecimento é que tu podes passar as provas, as provações que Deus no seu plano de vida traz até ao teu dia-a-dia. Em segundo lugar, o mesmo versículo nos fala sobre a mesma sabedoria. E a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, se em primeiro lugar nós precisamos de ganhar conhecimento, em segundo lugar nós precisamos de sabedoria. Mas não precisamos de sabedoria somente aquela sabedoria do dia-a-dia. O que Tiago nos está a ensinar é que nós precisamos da sabedoria de Deus. Então, para passarmos as provas que Deus traz, nós precisamos da sabedoria de Deus. Se nós temos um exame de história, nós precisamos ter conhecimento de história. Se nós vamos a um exame de filosofia, nós precisamos de ter conhecimento de filosofia. Se nós vamos a uma prova que Deus traz à nossa vida, nós precisamos de conhecimento de Deus. Então, após ganharmos conhecimento, ao termos uma regularidade na tomada de conhecimento, então nós precisamos de aplicar esse conhecimento, tendo sabedoria. E Tiago está a dizer que se nós queremos sabedoria, precisamos de pedir a Deus. É Deus que tem sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Deus dá a sabedoria a todos e Deus também dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Então, se tu estás a esforçar-te para ganhar conhecimento, tu agora precisas de pedir a Deus que te dê sabedoria, que te dê a forma de tu aplicares à tua vida o conhecimento dele que tu estás a adquirir. O versículo 6, muito interessante também. Tiago está a dizer, peça, porém, com fé. Ou seja, está a dizer que para nós recebermos esta sabedoria de Deus, precisamos de pedir, mas precisamos de pedir-lhe com fé, ou seja, com certeza, não com dúvida. E Tiago está a colocar uma ilustração das ondas do mar e do vento. Porquê as ondas do mar e do vento? Porque o mar é inconstante. Às vezes tem corrente, outras vezes não tem. Às vezes as ondas elas são grandes, outras vezes nem ondas existem. Então há uma inconstância no mar. O vento também, ele sopra em várias direções. Isto significa dizer que verdadeiramente nós podemos andar a viver uma vida para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. E não é esta a vontade de Deus. Então, para passarmos pelas provas, precisamos de adquirir conhecimento. Para passarmos pelas provas, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós, para passarmos pelas provas, nós precisamos de pedir esta sabedoria com fé, sem duvidar, com certeza. E assim vamos estar equipados para poder ultrapassar estas provas, esta maturidade que verdadeiramente Deus tem para cada um de nós. Mas se por um lado Deus tem um plano de vida e para vivermos esse plano de vida no nosso dia-a-dia Deus nos traz provas, por outro lado, Satanás no seu plano de morte, no seu plano de tentar frustrar vivermos o plano de Deus na nossa vida, ele vai trazer tentações ao nosso viver, ao nosso dia-a-dia. E o que são tentações? Tentações são armadilhas de Satanás para nos fazer cair, para frustrar a nossa vida, para nos aprisionar e para nos privar do plano de vida que Deus tem para nós. Como é que nós podemos resistir às tentações? Se as provas nós precisamos de passá-las, as tentações nós precisamos de resistir a elas. E como é que nós podemos resistir às tentações? Então, em primeiro lugar, nós precisamos de olhar para os versículos 13 a 16. E os versículos 13 a 16 vêm dizer que de Deus não podemos ser tentados porque não vem nenhum mal de Deus e Deus a ninguém tenta. Vem também a dizer de que o pecado sendo consumado gera morte. Então o que é que nos estão a dizer estes versículos? Estes versículos estão-nos a dizer que para nós resistirmos às tentações,
Nós precisamos olhar para a frente, nós precisamos olhar para Deus. E precisamos de olhar para Deus de que forma? Saber verdadeiramente quem Ele é. Então, quando nós sabemos quem Deus é, sabemos que Deus ele não pode ser melhor porque Ele é perfeito. Deus ele também não pode ser pior porque Ele é santo. E nós conseguimos perceber, olhando para a frente, conseguimos perceber que à nossa frente, conhecendo Deus, conhecendo o certo e o errado de Deus, sabemos à nossa frente que se nós optarmos pelo errado, nós temos o quê? Nós temos o juízo de Deus. Nós temos um resultado de morte até à nossa vida. E precisamos de olhar para a frente. Para resistirmos às tentações, nós também precisamos de olhar para a nossa volta, olharmos para o nosso redor. E quem é que nos indica olharmos para o nosso redor? É Tiago, no versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós precisamos de olhar à nossa volta, ao nosso redor, sabendo o quê? Que Deus é bom. Olhando para a bondade de Deus. E quero dizer uma coisa. Quando tu sabes que Deus é bom, quando tu experimentas que Deus é bom, então tu não precisas de planos alternativos. Tu não precisas de outros planos para a tua vida. Tu precisas do plano de Deus. Em terceiro lugar, para resistirmos às tentações, nós precisamos de olhar para dentro de nós. E para dentro de nós porquê? Nós precisamos de olhar para dentro de nós porque quando nós aceitamos o plano de Deus para a nossa vida, Deus nos fez nascer de novo. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Deus fez do nosso corpo a habitação do seu Espírito Santo. Então Deus nos fez uma nova criatura. Então, como diz a palavra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória ao nome do Senhor. Então, se verdadeiramente nós queremos resistir às tentações, precisamos de olhar também para dentro de nós e perceber que somos filhos de Deus e que fomos lavados e purificados por Deus através da obra redentora do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, se Deus já te lavou, então tu não precisas te sujar. Tu não tens que te sujar. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque se Deus tem um plano de vida para nós, Satanás ele tem um plano de morte para nós. E como é que isto se exerce de uma forma prática no teu dia-a-dia? Então Deus, porque tem um plano de vida, porque quer que tu cresças, porque quer que tu amadureças, Deus traz provas até ao teu viver. E muitas das vezes, tal como aquele exame naquele aluno, o exame é difícil. E as provas muitas das vezes também são difíceis. E o que é que Satanás faz? Satanás, no meio da dificuldade, tenta introduzir o quê? Uma sugestão. Tenta levar até ti um plano alternativo. Uma outra forma de tu poderes fazer as coisas. Uma outra forma de tu poderes passar essa provação. Um caminho facilitado. Um corta-mato vai-te sugerir uma alternativa que às vezes parece tão boa para ti, mas eu quero te dizer uma coisa. É para te fazer cair. É para te fazer frustrar. É para trazer tristeza até à tua vida. É para trazer morte. Então nesta noite, aquilo que eu te quero dizer é que tu precisas de conhecimento. Se tu não tens conhecimento de Deus, se tu não ganhas conhecimento de Deus, se tu não procuras obter conhecimento de Deus, tu não vais conseguir diferenciar entre aquilo que é a bênção de Deus e entre aquilo que é a armadilha de Satanás. Porquê? Porque tu não tens a plena noção do que é o certo e o errado diante de Deus. Tu não sabes o que é certo e o que é errado. Sabes, naquilo que é uma prova, e vamos utilizar a mesma ilustração. Ao fazermos um exame de candidatura a uma universidade, aquilo que é o plano de Deus para a tua vida é que tu ganhes conhecimento, que tu estudes, que tu peças sabedoria a Deus e que tu faças essa prova e que verdadeiramente tu possas passar com êxito para realmente vires a atingir aquilo que Deus tem na tua vida. Tu, ao estares diante do exame, Ele vais tentar... Tu podes até copiar. Tu podes até cabelar. Porquê é que não podes? Achas que os teus professores nunca fizeram? Já viste a tua média? Tu estás numa oportunidade única. Se tirares uma boa nota neste exame, vais conseguir entrar na universidade que tu queres. Sabes, os teus pais já te falaram que era complicado enviar-te lá para aquela faculdade onde a média é mais baixa.
e eles não têm condições para ter lá. É tão mais simples. Tu até podes copiar. Sabe, isto é o que é uma tentação. A tentação é levar-te a fazer uma coisa boa através de um caminho errado. E tu precisas ter atenção a isto. E tu só consegues aperceber-te disso com o conhecimento. Então, nesta noite, quando eu te estou a falar sobre um tema bênção de Deus ou armadilha de Satanás, só vais conseguir diferenciar isto através do conhecimento de Deus. Deus vai trazer provas à tua vida, no teu dia-a-dia, vai. As provas são difíceis, é verdade, mas com Ele vai-te fazer ultrapassar estas provas. Ele vai-te fazer passar estas provas através do conhecimento, através da sabedoria, porque Ele vai-te dar isso mesmo. Mas olha, se optares por caminhos mais fáceis, e caminhos mais fáceis, caminhos não é por serem mais fáceis, é caminhos mais fáceis onde está a ilegalidade, caminhos mais fáceis onde estão as coisas erradas diante de Deus. E quero-te dizer, pode até parecer bom, mas vai trazer morte e vai trazer frustração. Então, muitas das vezes, há pessoas, mesmo crentes, igreja, que não sabem diferenciar uma coisa da outra. Às vezes olham para uma prova de Deus e porque é difícil, às vezes até pensam que é armadilha de Satanás. E às vezes olham para uma armadilha de Satanás e pensam que é uma coisa tão boa que até acham que é plano de Deus. Tu só vais conseguir diferenciar isto através com o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se ganha pelo estudo da palavra de Deus, pelo pedir sabedoria a Deus, que é a aplicação deste conhecimento no teu dia-a-dia. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer amadurecer. Deus quer te fazer experimentar também as bênçãos que estão prometidas àqueles que são os seus filhos, de que verdadeiramente vivem com Ele, diariamente com Ele e se deixam santificar por Ele. Então, nesta noite, que esta mensagem possa trazer alento à tua vida e te possa levar a ganhares conhecimento de Deus, para que tu verdadeiramente ultrapasses as provas e não te deixes cair nas tentações. Deus ricamente te abençoe.